Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Derek aqui, professor de Física 3, professor da Física Elétrica, Física Moderna e Análise Dimensional. Hoje, na nossa aula inaugural, na nossa aula de número 0, iremos fazer uma análise estatística das últimas questões que a prova da UFPR cobrou. Como que vamos fazer a divisão dos conceitos e conteúdos que estão no edital, como que eles se relacionam entre si, as suas classificações. E, como eu disse, análise estatística daquilo que mais cai, como cai, estilo de questões, tudo isso focado agora em Física 3. Bora lá! Só colocar aqui, pronto. Bom, pessoas, assim é como aparece para nós no edital da UFPR, quando você abre lá no núcleo de concursos. Ó. Basicamente, ele coloca em dois grandes grupos o que nós vamos acabar estudando neste ano. O primeiro grupo seria as nossas aulas inaugurais, as aulas de física básica, as aulas de física introdutória. Acaba ficando para física 3, porque é onde nós já vamos utilizar desde o início, que seria aquela parte de vetores, unidades e prefixos. Então, o primeiro tópico da UFPR, que ela chama de grandezas físicas, que é o conceito de grandeza, tudo aquilo que pode ser medido, unidades de medida, relação com o sistema internacional, operação com vetores, com números, algarismos significativos, notação científica, tudo isso seria basicamente a linguagem da física em si. O problema é o que vem depois, que seria ali a parte do eletromagnetismo, que nós conseguimos aí dividir em grandes grupos, né? Porque o eletromagnetismo como um todo, ele trata de muitos conceitos. Então, basicamente, a física 3 inteira é só esses assuntos que estão aqui em eletromagnetismo. Então, se a gente for analisar, né, aquela parte inicialzinha, né, aqui que ele diz de grandezas físicas, na notação científica, até mesmo análise dimensional, é a parte introdutória como se fosse aqui uma pré-física, que é mais a parte da linguagem. É muito raro nós termos uma questão sobre esse assunto, uma questão apenas sobre grandezas físicas. Porém, esses conceitos vão aparecer em grande parte das questões, né? Por exemplo, notação científica, o sistema internacional de unidades, múltiplos e submúltiplos, que é, por exemplo, o quilo, o mega, o giga, ou submúltiplos, o micro, o nano, o pico. Tudo isso são prefixos, são valores que nós vamos aprender aí nas nossas primeiras aulas. Dentro do eletromagnetismo, nós o dividimos em três grandes grupos. O primeiro é chamado de eletrostática, que é o estudo de carguinhas em repouso, cargas em movimento, mas cargas pontiformes, sobretudo. É aquela parte da física que vai estudar as carguinhas em forma de bolinhas, assim, e a gente vai acabar analisando a força elétrica que uma vai exercer sobre a outra, o campo elétrico que um exerce sobre o outro, o potencial, a transferência de energia e assim por diante. Então são esses os assuntos que vão acabar aparecendo, né? Campo elétrico, aqui campo elétrico, ou campo elétrico uniforme, quando nós tivermos daí duas plaquinhas, região entre duas placas, superfícies equipotenciais e a sua relação, como o tal do campo elétrico, que é quem vai aplicar força elétrica. Tudo isso seriam aí situações do cotidiano que inclusive poderia cair em outras bancas, mas focando em UFPR, ela adora trazer isso em forma de gráficos. Tá? Então tem que estar bem atento quais as grandezas que se relacionam entre si em gráficos. A gente vai ver, por exemplo, né, que existe a principal propriedade, que é a área de gráfico, quando ele fornece, por exemplo, voltagem por distância, ou campo elétrico por distância, ou energia por distância e assim por diante, tendo aí cuidado com as respectivas grandezas, sendo elas escalares ou vetoriais. Então aqui é a parte da física mais abstrata, que muita gente tem mais dificuldade por justamente ser algo do mundo atômico, a gente não tem tanto contato, não está tão familiarizado quanto a segunda parte do edital, que é a parte que vai nos interessar ainda mais. Porque essa segunda parte, a parte ali de corrente elétrica, a gente chama de eletrodinâmica. É onde começam os conceitos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Queimou o fusível, caiu o disjuntor, dinâmica. Dinâmica. Aqui, agora sim. Associação de resistores, lâmpada em série, lâmpada em paralelo, qual brilha mais, qual brilha menos, o fato de ter um gerador, uma pilha, por que ela acaba esquentando, o que seria a sua força eletromotriz em relação com a energia que ela acaba fornecendo, e tudo isso a gente vai ver em forma também de gráficos na equação do gerador e do receptor. Potência significa o quanto que lâmpadas podem brilhar ou não. Rendimento de toda a força eletromotriz que é gerada dentro de uma pilha, quanto que ela acaba fornecendo para nós. E os principais agora, né? Resistores e leis de Ohm, que com certeza é o que mais acaba aparecendo.
Efeito Joule também merece um certo destaque, porque isso aqui é uma relação com física 2. Efeito Joule é como eu posso colocar numa mesma questão algo que aparece aqui em duas físicas, e isso a Federal gosta, isto é, ela pega um componente elétrico para esquentar a água e determina a variação da temperatura da água, beleza? Enquanto que os últimos conceitozinhos acabam caindo por menos, né? Lei dos nós, lei das malhas, chamadas as leis de Kirchhoff. Então aqui ela acaba separando, né? Nós chamamos isso aqui de leis de Kirchhoff. Depois capacitores, energia em capacitores e associação de capacitores é algo que estava faltando faz muito tempo, mas ela está cobrando agora de maneira mais teórica. Isso que a gente vai acabar vendo também lá no finalzinho de Física 2. Perdão, de Física 3. E a terceira e última parte é o eletromagnetismo em si, que fala sobre campo magnético, seja ele gerado por ímãs ou também com a sua relação com corrente elétrica, que daria a origem ao eletromagnetismo. Então, tanto o campo magnético gerado por ímãs, quanto por corrente elétrica. Esse é um assunto que está meio sumido da nossa primeira fase, nos últimos anos, mas é aquela grande coisa, né? Faz tempo que não cai, justamente está na hora. Tanto o eletromagnetismo, quanto os assuntos de física moderna. E aqui vale a gente dar uma ênfase nesse tópico, porque ele é bem curto, ele é bem direto, são apenas 3 os assuntos possíveis de física moderna. Ainda não há uma unidade, quando se diz em vestibulares e outras bancas de concurso, sobre o que cobrar em física moderna. Porém, cada uma das bancas tem as suas particularidades e quando você faz uma análise histórica das provas, se percebe um certo padrão. Então, a UFPR só cobra esses três tópicos, só pode cobrar esses 3 tópicos porque eles são os que estão aqui nesse nosso edital. Radiação de corpo negro, basicamente é a ideia de quantização de Max Planck, associada à explicação do porquê os corpos brilham. Isso que é radiação de corpo negro. Por que os corpos brilham quando a gente esquenta? Por que os corpos brilham quando muito quentes? Que é a ideia da lâmpada incandescente, tudo bem? Depois, efeito fotoelétrico, que é o que deu origem ao prêmio Nobel do Einstein. Ele ganhou o prêmio Nobel não por causa da teoria da relatividade, mas sim por causa desse efeito fotoelétrico. E a dualidade onda-partícula, que é a unificação dessa teoria no que diz respeito à simetria entre ondas e partículas, lá do Louis de Broglie. Então são alguns nomes, Louis de Broglie. De Broglie. São alguns nomes aí que vão acabar aparecendo, borrachita, aí, na nossa provinha. E tudo isso para chegar aqui, que é justamente a análise estatística. Então, como é que esses assuntos que condizem aí, que fazem parte da Física 3, estão caindo nos últimos anos? Ó. Desde 2013, se olhar o que está passando por trás, aqui por trás, nós temos aqui basicamente uma média de 3 questões por ano desses assuntos. Então, em 2013 caíram 3 questões de Física 3, mais 3, depois de 2015, 3. Apenas em 2016 e 2017 que essa curva deu uma breve osciladinha, que foi justamente ali onde ela estava se adaptando a não cobrar mais com formulário, ela sofreu ali aquela mudança da banca e depois já voltou a regularizar com uma média de 3 questões por ano. Porém, quando a gente vai analisar separadamente o que cai e como cai, nós percebemos o seguinte padrão. Ó. Eletrodinâmica, sem sombra de dúvidas, é o carro-chefe. Se nós podemos fazer uma análise estatística sobre Física 3, é porque existe eletrodinâmica, que seria parte de circuitos elétricos. Por mais que a UFPR não costuma cobrar circuitos elétricos como as outras provas, isto é, os circuitos elétricos desenhados, abertos, ela vai cobrar os conceitos de circuito elétrico, potência, resistência, diferença de potencial, corrente elétrica, tudo isso, ou em questões teóricas, mas principalmente em gráficos. Então, quando eu colocar aqui circuitos elétricos, seriam essas grandezas que nós utilizamos em circuitos elétricos. Porém, dá para contar nos dedos quantas questões de circuito em si, né, em série, paralelo, a UFPR colocou nos últimos anos. Depois, qual seria ali as outras questões que estão aparecendo com uma certa recorrência maior. Ó. Desde 2018, nós temos uma questão que fala sobre grandezas e unidades. Seria aquela relação com a unidade correta. A grandeza X é medida na unidade tal no sistema internacional. Ou eu posso transformar dessa unidade para essa outra unidade. Se eu deduzir uma fórmula, a letra tal dessa fórmula vai possuir a unidade X. Então é fazer uma análise, por mais que eu tinha colocado lá como uma pré-física, é fazer uma análise de toda a física através apenas das unidades e das relações entre as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Enquanto que
nós percebemos que nos últimos anos nós temos um gap, né? Tá faltando, tá chegando a hora de cair a tal da eletrostática e a física moderna. A última vez que caiu a eletrostática foi em 2016 e física moderna foi em 2015. Faz mais de 5 anos que não cai, se for ver. Ou seja, tá na hora de cair. Como ela está mantendo uma média de 3 questões por ano, né? Então eu posso ver aqui, ó. Você pode ver como aqui, a princípio, não estava caindo nenhuma questão de grandezas e unidades, porém, nos últimos anos voltou a aparecer. Fazia muito tempo que não aparecia umas questões tão simples. Por que ela teve essa mudança aí de comportamento, né? Não cobra mais as questões de eletromagnetismo, por exemplo, ó, quando ela cobrava aqui antes, e agora acaba focando mais em grandezas e unidades, por exemplo, justamente pelo grau de complexidade. Mesmo ano passado, a questão de eletromagnetismo era uma questão que daria para colocar mais ou menos aqui. Ela falava das grandezas e unidades de campo magnético. Então daria para adicionar e falar que ano passado nós tivemos 2 questões, né? Se for ver assim, a grosso modo, não era uma questão tradicional de eletromagnetismo. Isso deve a um aumento do número de questões da prova, mantendo o mesmo tempo de prova, então as questões têm que ser mais diretas e pensando aí em pegadinhas, itens de verdadeiro ou falso, e isso você consegue fazer bem com essa partezinha aqui de grandezas e unidades. Então, basicamente, fazem 5 anos, aí, em média, que não cai eletrostática, eletromagnetismo e física moderna. O que nós podemos esperar esse ano? Acredito eu que pelo menos uma questão vai ser aí dentre esses 3 assuntos. Uma questão de eletrodinâmica, ou até mesmo 2, mas a gente vai ter ali questão de eletrostática, eletromagnetismo e física moderna voltando logo logo. Beleza, gente? Bom, essa é a divisão dos conceitos que nós vamos ver aqui em Física 3. Estou ansioso já para começar. Vejo vocês na próxima aula, galera. Então aqui, um grande abraço. Tchau, tchau.